Fala, meu povo do Nordeste do meu Brasil! Pessoal, hoje, pô, tô orgulhoso pra caramba. O último vídeo, graças a Deus, deu uma correria da porra. E aí saiu o nosso Time Makeover 2.0. Hoje a gente vai mostrar, cara, como foi feito essa feiticeira. Acho que com certeza o pessoal que vai lembrar é o pessoal da década de 80, 90. Feiticeira e fazia parte da sériezinha do He-Man. E aí eu sempre quis ter um bonequinho da feiticeira e não consegue encontrar. E aí a gente resolveu fazer esse aqui. Cara, deu bastante trabalho, mas, cara, muito satisfatório. Foi um trabalhão da bexiga, cara. Mas ficou do jeito que eu queria. Outra questão, galera, a gente tá gravando os vídeos no estúdio de um amigo. E acredito que nos próximos vídeos a gente vai estar gravando lá no cenário. A gente tá montando um cenáriozinho bacana, bonitinho, já com os toys que já foram feitos. E acredito que na próxima semana a gente vai estar colocando algo novo, já no cenário novo. E galera, muito obrigado pela força. Se inscreve no canal, aciona a notificação, segue lá no Instagram, cara. E lá a gente consegue bater um papo, trocar umas ideias. E, cara, fiquei orgulhoso pra caramba do trabalho. E, cara, segue aí. Valeu, solta a vinheta e vamos pra cima. Hoje a gente vai trabalhar hoje com essa Capitã Marvel. Achei a modelagem dela bem bacana. Comecinho, vamos lá começar a desmontar ela, tirar todas as peças, procurar uma referência para fazer a postura. E depois você desmonta todas as peças e começa a cortar. Lembrando, galera, tomar cuidado com o estilete. Se for criança, pede ajuda aos pais. Colocando sempre aquela bolinha de biscuit, um pouquinho de cola para colar as pernas no lugar. A gente vai tentar ser bem mais rápido nesse vídeo, justamente porque no último vídeo ficou bem longo. E aí a gente está tentar reduzir o máximo possível, usando sempre o mesmo princípio: a bolinha de biscuit, coloca no lugar. Eu gosto de colocar a bolinha de biscuit justamente porque dá para você trabalhar. Você tem um tempo até ela secar totalmente. Você pode estar maleando, colocando sempre na posição. Usando o mesmo processo aqui nos braços, coloca a bolinha de biscuit e usa a cola. Você coloca ela e junta as duas partes, dá para você trabalhar bem. Eu gosto muito de trabalhar com biscuit com relação a isso. E aí lembrei, pessoal, aquela partezinha do fundo, tenta tirar eles antes mesmo de começar a colocar na posição. E aí, para depois colocar. Lembrando, galera, pelo amor de Deus, cuidado quando estiver trabalhando com estilete, é perigoso. Se for criança, pede ajuda aos pais. Comecei a montar a musculatura dela. As mulheres de Eterna, normalmente, elas tinham musculatura grande. Essa Capitã Marvel, ela era magrinha e eu tive que mexer na musculatura dela, do toy todinho. E aí, aquela história, procura uma imagem de referência. E aí você consegue fazer a modelagem da musculatura bacana. Eu uso muito imagens de fisiculturista, que eu acho que ajuda bastante. E aí a questão dos seios delas, a Capitã Marvel, como ela tá com macacão, os seios dela não destaca tanto. E aí tive que ampliar, aumentar um pouco o volume dos seios. Até porque essa feiticeira, ela vai estar usando um bodyzinho e aí teria necessidade de ter esse decote. E aí teve que aumentar o volume dos seios. E a questão da musculatura do ombro. As mulheres de Eterna, elas têm a musculatura grande e teve que modificar total essa musculatura. Mas deu para fazer. Na cabeça tinha aquele cabelo. Assim que eu removi o cabelo, ficou um buraco no coco da cabeça. Aí tive que preencher com epóxi, tomando cuidado com as partezinhas que eu ia precisar. E aí começando a questão dei uma lixada bem simples, porque eu precisava colocar a partezinha do macacãozinho, do bodyzinho dela. E aí eu precisei lixar. E aí para colocar o body é bem simples. Pega uma folhinha, um biscuit, amassa ele um pouquinho, deixa bem fininho, depois vem e coloca no lugar e começa a fazer os recortes. E aí para juntar uma na outra,
usa um pouquinho de água, amolecendo, molhando o dedinho na água, dá para fazer. Lembrando, usar sempre uma imagem de referência. E aí eu já comecei a cortar o bodezinho, o macacão, não sei o que é, e dando os detalhes. Para a asa, eu fiz o mesmo processo da roupa. Cortei, estiquei o biscuit, depois deixei secar um pouco, alguns minutos, fui e comecei a recortar. É muito simples. Aí o que acontece? Eu precisava na asa ter três camadas de pena, três camadas da asa. E aí, processo muito simples. Coloca no lugar, mede lá e depois vem vê o tamanho certinho, depois vem e corta os detalhes das penas, deixando aquele relevo. E aí eu ia precisar de 3 partes. Aí coloquei a primeira parte, a maior, depois vem, corta a segunda parte e dando sempre esses relevozinhos, essas aberturas que você não consegue ver no começo, mas quando você consegue fazer a pintura, um tom sobre tom, ele dá uma ressaltada. E aí fica dessa maneira, coloca uma parte sobre outra. Só que aí tá, como a roupa dela, essas asas, segue a roupa, ia ficar muito grosso. O que foi que eu tive que fazer? Eu tive que colar ela todinha, partezinha que ia ficar nas costas, colei ela todinha. E depois eu vim com um pouquinho de biscuit rematando. Amassei o máximo que eu pude para juntar as duas peças. E aí vem com um pouco de biscuit rematando, para juntar mesmo, para dar a sensação de que a asa tá saindo da roupa, que eu acho que ficou bem legal. Um pouquinho de biscuit, água, você consegue rematar ela tranquilo, fica bem bacana. E o legal é que segue a musculatura do braço, amassando, segue a musculatura. Aí eu comecei a fazer aquele capacete. Ela tem um capacete de uma águia na cabeça, que até então eu pensava que era eu pensava que era uma coruja. Mas enfim, é uma águia. E aí o mesmo processo. Estiquei um pouco do biscuit, coloquei exatamente onde eu ia precisar, um pouquinho de cola e vim modelando. Existem partezinhas que ia ser meio ressaltada. O topo da cabeça dela é um pouco ressaltado. Tive que colocar mais uma bolinha e marcar. Depois que o biscuit seca um pouco, fica facinho de cortar. E aí havia necessidade de ter essa, não sei se é uma crina, não sei lá. A partezinha do bico da águia, fiz o mesmo processo, só que eu deixei o biscuit secar um pouco mais. Cortei na referência, coloquei o pedacinho de biscuit em cima da referência, cortei o moldezinho e coloquei. Que ela tem essa máscarazinha de águia, que eu achei bem legal. Foi bem complicado colocar, mas é tranquilo. E aí o bico da águia é muito simples também, pessoal. Só uma bolinha de epóxi, coloca um pouquinho de cola, coloca a bolinha no lugar e dá uma amassada, deixando meio triângulo e tal. E aí eu usei essa ferramentazinha para deixar na posiçãozinha que eu queria, da forma que eu queria. Que ficou muito fácil e dá um destaque gigante. Até então eu pensei em pintar, só pintar. E aí na parte da bota ela tem no final da bota como se fosse uma meia com umas plumas, veludo, eu não sei exatamente o que é isso. E aí para dar aquele efeito de pluma, veludo, eu só com a ferramentazinha dei uma desgastada. Dessa vez consegui filmar um pouco da base. A base eu não usei redonda, eu fiz dessa maneira aí porque eu queria colocar como se fosse a mandíbula do castelo de Grayskull. Depois que eu estiquei o biscuit em cima, eu usei essa pedra que dá um efeito muito bom, cara, muito bom mesmo. Aí colocando os dentes que eu precisava desses dentes e sempre dando o efeitozinho da textura com a pedra. E aí vamos para a parte da pintura. Eu não queria pintar o rosto, achei o rosto dela muito bom. E aí só botei uma máscarazinha, um pouco de adesivo, de fita, e aí joguei o prime por cima. E aí começando a pintura. Pessoal, essa pintura deu um problema, porque para escolher as cores foi complicado. Comecei com esse azul royal aí, e aí depois que ele secou, ele ficou muito escuro. Eu tive que dar um outro azul mais claro, o mesmo azul royal, só que coloquei um pouco de branco para dar uma clareada. E no final achei bem legal. E aí a base, dei uma base preta todinha na minha base, justamente para depois eu começar a dar um airbrush e tal, ficar bem legal. Nota que eu
pinto a base, depois eu pinto um pouco do toy, justamente para dar uma agilizada. Então, o que acontece? Como eu tô dando agora esse dry brush, eu dou um dry brush, são 3 cores aí. Eu dei um cinza claro e um cinza bem mais claro. E aí pinto uma peça e aí vou trabalhar na outra. Aqui eu já comecei a partezinha do salmão, que é aquele tomzinho de pele que eu achei que ficou meio complicado para achar esse tom de pele, porque como eu já estava usando o rosto da Capitã Marvel, eu precisava de um tom de pele semelhante. Aí tive que pegar o salmão, coloquei um pouquinho de branco, fui misturando até chegar ao ponto. E aí pintando aquele o capacete dela branco. E aí a basezinha lá das meias, que eu não sei exatamente se é uma meia, aí pintei de branco. Outra questão, as asas laranja. Aí eu dei um tom de laranja bem mais escuro. E aí depois eu venho com um outro tom mais claro, que lá na frente eu vou mostrar. Mas o tom de laranja é complicado você achar esse tom de laranja, porque a tinta que eu comprei, não sei, mas ele muda, depois que ele seca, ele dá uma quebrada no tom. E aí que é o mesmo tomzinho de laranja que tem na máscara dela, na máscarazinha da águia. E aí, mas depois que eu consegui o tom, ficou bem mais tranquilo. O bicozinho não mostrei pintando o bico, mas o bico é bem tranquilo, é o mesmo tom de azul que usou na roupa, porque ela usa como se fosse um maiô em cima. E aí pronto, mostrando aí a partezinha do outro tom de laranja. Como eu dei um tom de laranja escuro, depois eu vim com esse tom de laranja bem mais claro, justamente para dar uma profundidade na marcação que a gente fez das penas. E aí o mesmo processo, eu não vou configurar como um airbrush, porque não é, não é uma técnica de pincel seco. Então, como o pincel estava bem carregado, era só para marcar mesmo, pintar e deixar só a partezinha de baixo. E aí, dando aquele acabamento. Sempre, normalmente, quando você termina de pintar, tem sempre uns pontozinhos que ficaram, passou tinta e tal, e aí sempre tem que ter esse acabamento. E aí, galera, pronto. Aí, fazendo só a pontinha, os olhos dela, que deu um trabalho da bexiga, fiz umas 4 vezes esses olhos, mas acredito que ficou da forma que eu queria. Deu bastante trabalho, mas o fato de trabalhar com algo meio nostálgico, meio antigo, eu gostei pra caramba. Ficou muito, muito bom, eu gostei. Apesar de ter dado bastante trabalho. E galera, ficou da forma que eu queria. Espero que vocês gostem. Então, vou mostrar aí o resultado. Obrigadão, galera. Valeu!